Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que hora que vocês vão estar vendo essa videoaula. Bom, diante dos últimos acontecimentos do mundo, né, devido à pandemia do Covid-19 ou SARS-CoV-2, as aulas presenciais momentaneamente estão suspensas, tanto na Unic quanto em diversas outras universidades pelo país afora. E para não atrapalhar a nossa programação, foi decidido, junto com a reitoria, para que a gente retomasse as atividades em sistema de ensino à distância, né, em EAD, até que tudo se normalize. Espero que estejam lidando bem com a situação por aí. Nós médicos estamos na ativa aqui. Eu particularmente não mudei nada na minha vida até o momento por conta de ser médico, então meu trabalho continua, meus doentes na clínica de hemodiálise continuam, então para mim praticamente nada mudou, mas mantenho especial atenção aí aos avós, os idosos e grupos de risco. Bom, isso também não vem ao caso aqui, vamos continuar então nosso módulo. Nós tínhamos terminado na abertura do último quadro, do último tutoria, né, do último caso clínico. E esse último caso clínico era de uma síndrome nefrótica, tá? Como vocês viram nos últimos, nesse módulo, né? Minhas tutorias sempre tinham o início de uma música e até vieram me perguntar qual que era essa música. É uma música de Lulu Santos. Lulu Santos e Tiaguinho, Outro Dia, Outra História. Então, qual que é a ideia? Vocês acabaram de ter um último caso clínico que era um atendimento no hiperdia, né, na Unidade Básica de Saúde da Família, tem um dia dedicado ao atendimento dos hipertensos e diabéticos e nesse dia foi atendido, né, no caso anterior, uma paciente que era diabética de longa data e infelizmente desenvolveu doença renal crônica e estava já no estádio até mais avançado. Hoje a história é outra, né? Estamos novamente no hiperdia e dessa vez a gente vai ver uma outra forma de edema desse paciente ter congestão que não pela doença renal crônica, né? Não por falha de função renal. Então, o que a historinha conta pra gente? A gente nomeou, né, Pedro, um paciente de 55 anos, que ele é diabético há 10 anos. E eu friso aqui que ele é diabético há 10 anos, ele usa metformina e insulina, e ele vem com essa queixa de um edema de membros inferiores, que tem mais ou menos 6 meses de duração, associada a uma urina espumosa. Então veja, é um paciente diabético, insulino dependente, que tem um quadro aí de provável anasarca, né, e com urina espumosa. Eu até remeto mais uma vez ao caso anterior, né, da Dona Maria, que tinha doença renal crônica, mas esse paciente, diferente dela, ele já trouxe exames mostrando função renal normal, ou seja, ureia, creatinina, isso estava normal. E é um doente que ele tem outras complicações do diabetes, isso vai ser importante também na nossa análise do caso, porque ele tem tanto a retinopatia diabética quanto a neuropatia diabética, ele tem parestesias em bota, em luva. A nefropatia diabética, ela caminha muito junto à retinopatia diabética. Então, um paciente que tem nefropatia diabética é muito provável que ele também vai ter retinopatia diabética e vice-versa, tá? Inclusive, quando eu tenho no meu consultório um paciente que ele é diabético, talvez um diabético mais leve, e ele tem a síndrome nefrótica, se ele não tem retinopatia diabética, eu já começo a pensar que essa síndrome nefrótica possa ser de uma outra etiologia, tá? Mas no nosso caso em questão, eu trago para vocês um doente que ele tem retinopatia diabética, neuropatia diabética, ou seja, várias complicações do diabetes ao longo, né, que foram desenvolvidas ao longo desses 10 anos, pelo menos de diagnóstico, tá? Essa urina espumosa, o que causa a urina espumosa é a proteinúria, tá? E o edema também tem decorrência dessa proteinúria, a gente vai ver um pouquinho dos mecanismos mais à frente. Bom, todos os meus casos eu trago para vocês um exame físico completo. Eu acho que a fase que vocês estão agora precisam aprender a fazer exame físico, colher uma boa história e fazer um bom exame físico.
E aqui eu assinalo o que é importante nesse exame físico, que são as coisas que estão alteradas. Então, o paciente que ele chega para vocês com edema de membros inferiores, 2 cruzes em 4, com cacifo positivo, tá? Que está hipertenso, com 150 por 90 milímetros de mercúrio de hipertensão, e que tem alguns sinais no exame do aparelho respiratório, um fêmur tóraco vocal diminuído, uma maciez da percussão em base do hemitórax direito e uma redução do murmúrio vesicular no terço inferior do hemitórax direito. Isso tudo nos leva a crer que ele tenha um derrame pleural. Futuramente a gente vai ver os exames complementares e confirmaremos isso. Então aqui no próximo slide a gente vê uma radiografia de tórax desse doente em que ele tem um derrame pleural à direita, tá? O derrame pleural à direita ele está muito associado a contextos de hipervolemia, né, de anasarca, e não seria diferente desse caso, tá? E nos exames complementares eu assinalo aqui o que está alterado. Ele tem a dislipidemia, ele tem uma hiperglicemia, uma glicada de 9,5%, então assim, mostrando que apesar de ser um paciente que usa insulina, que usa metformina, ele não vem controlado do diabetes pelo menos nos últimos 3 meses, tá? E ele tem uma proteinúria nefrótica, ou seja, uma proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas e também tem hipominemia. Então, com isso, a gente fecha os critérios de síndrome nefrótica. Quais são? Uma proteinúria maior que 3,5 gramas em 24 horas, associada ao edema, que o nosso paciente tem, e a hipominemia, que seria a albumina menor que 3,5, tá? Então, é um paciente com critérios de síndrome nefrótica, tá? A hiperlipidemia não faz parte dos critérios, mas também caminha junto. A gente vai entender o porquê durante essa aula. No exame de urina simples dele, né, EAS, urina 1, EQU, cada estado brasileiro chama de uma forma, ele tem a glicosúria, então mais uma vez mostrando um diabetes descompensado, e a própria proteinúria, que também é vista no exame de urina simples. No eco, ele tem uma hipertrofia concêntrica de VE, provavelmente em decorrência de anos de hipertensão, e o ultrassom de rins e vias urinárias, ele é normal, tá? Mostrando mais uma vez que ele estaria numa fase mais inicial da doença renal. A doença renal do diabetes, então, ela tem muito a ver com uma perda da barreira, né, e perda de proteínas, e ao longo prazo essa nefropatia diabética, essa perda de proteínas constante pelo néfron vai fazer lesão glomerular e levar o paciente à perda de função renal. Tá? Quanto mais intenso essa proteinúria, mais rápido esse paciente perde função renal. E lembrando que o diabetes ele faz uma hiperfiltração glomerular em suas fases iniciais. Então, até vejam que a creatinina dele é uma creatinina baixa, né? Então, talvez ele esteja nesse momento de uma fase de hiperfiltração glomerular, o que vai aparentemente melhorar a função renal, mas vai colocar com que ele tenha uma proteinúria mais aumentada e com isso ele venha a perder a função renal mais rápido. Vamos lembrar lá dos estadiamentos da doença renal crônica, né? O estadiamento a gente tem 1, 2, 3A, 3B, 4 e 5, mas temos também o estadiamento em relação à albuminúria. Esse paciente ele seria um A3, né? Ele tem uma albuminúria com certeza maior que 300 miligramas. Bom, seguindo aqui o caso, esse paciente foi então medicado com enalapril e diurético e encaminhado para o endócrino e nefrologista. Gente, o diurético entra porque esse paciente ele está hipertenso e com edema, então ele está hipervolêmico. Nós vamos ver as teorias do edema na síndrome nefrótica, mas por hipervolemia e pela hipertensão, nós podemos entrar com diurético. O diurético de escolha aqui vai ser o diurético de alça, tá? Furosemida é o que a gente tem, né, mais disponível. E o enalapril, né, o IECA ou o BRAC poderia estar sendo usado aí também. Ele entra como uma droga que pode ajudar no controle da proteinúria, tá? Lembrando que uma forma de diminuir a proteinúria é com que uma forma de eu tenho que reduzir essa taxa de filtração glomerular. E essa taxa de filtração glomerular é reduzida com o uso de enalapril ou losartana, enfim, IECA ou BRA, inibidores da enzima conversora de angiotensina ou bloqueadores receptores de angiotensina 2, tá? O que eles fazem?
No nosso glomérulo nós temos uma arteríola aferente, que é a que vai irrigar o glomérulo, e uma arteríola eferente, que drena esse glomérulo. O enalapril, né, o IECA, o BRA, eles fazem uma vasodilatação, são vasodilatadores, mas uma vasodilatação preferencial na arteríola eferente. Quando ele faz essa vasodilatação na arteríola eferente, o fluxo dentro do meu capilar glomerular ele acaba passando mais rápido e com isso menos pressão de filtração. Então eu tenho uma redução da taxa de filtração glomerular, mas também tenho uma redução da proteinúria. Então é por isso que todo paciente que tem proteinúria, principalmente se ele for hipertenso, ele merece o uso de IECA ou BRA, tá? A gente só não vai usar, obviamente, se o paciente tem já uma doença renal avançada, uma hipercalemia ou se ele tende à hipotensão. Bom, quais são os objetivos então do nosso caso clínico? O primeiro objetivo seria compreender a abordagem do derrame pleural diante de um contexto clínico. Então, vocês tiveram aula com o Tiago sobre derrame pleural, tá? Tiveram já um módulo da tutoria sobre derrame pleural. E aqui, mais uma vez, a gente volta na semiologia do derrame pleural e num caso que o derrame pleural ele faz parte de um contexto clínico de hipervolemia. Então, esse derrame pleural, nós vamos entender que ele está associado a esse quadro de anasarca e não iremos fazer toracocentese diagnóstica. Eu até lembro um caso que eu tive quando eu era residente de clínica médica, um paciente que eu acompanhei ele por cerca de 1 mês, 2 meses na enfermaria. Ele tinha síndrome nefrótica, estava em tratamento, melhorando já esse derrame pleural. Então eu rodei, um outro residente assumiu o caso do paciente e quando ele viu o derrame pleural foi discutir com a nossa colega da pneumo e, bom, talvez não soube passar o caso muito bem e foi optado por fazer uma toracocentese diagnóstica. Confirmou os nossos achados, né? Então critérios de Light negativos, era um derrame pleural transudativo e nada precisava ser feito. No entanto, ele teve um acidente de punção dessa toracocentese diagnóstica e ele veio a óbito em decorrência de uma indicação mal feita e de um procedimento mal realizado. Quem realizou foi um outro colega meu, R1 na época, tá? E acabou acontecendo essa tragédia. Então, um derrame pleural diante desse contexto clínico a gente pode só observar, tá? Bom, reconhecer os sinais, sintomas e o laboratório da síndrome nefrótica. Então, os sinais e sintomas estão ali, né? É um paciente que ele está fazendo anasarca, ele está fazendo semiologia de derrame pleural, ele está com a urina espumosa. No laboratório a gente vê a hiperlipidemia, a hipoamnemia, a própria proteinúria, tá? Então esses são os estigmas ali da síndrome nefrótica. Compreender os principais diagnósticos diferenciais na síndrome nefrótica, isso a gente vai ver aqui na aula, era um tema para discussão de vocês também, tá? Mas vamos ver aqui na aula. Identificar o diabetes e as suas complicações sistêmicas como etiologia da síndrome nefrótica. Então, a síndrome nefrótica ela pode ter etiologias primárias e secundárias, tá? Nas causas secundárias, amiloidose, lúpus e diabetes são as principais causas. Então esse é um doente em que eu não preciso fazer uma biópsia. Por quê? Ele é um doente que tem várias complicações do diabetes. Retinopatia diabética, neuropatia diabética. Então provavelmente a síndrome nefrótica dele é ocasionada mais uma vez pelo diabetes. A gente só faria biópsia nesse paciente, que aí é o nosso último objetivo, né? Compreender a condução e as indicações de biópsias, se ele fugisse do esperado. Então, talvez um paciente que não tivesse a retinopatia diabética ou um paciente que tivesse menos tempo de diabetes, né? Talvez um diabético tipo 1, que a gente conseguiria fazer o diagnóstico há pouco tempo e um diagnóstico preciso, né? Não aquele doente que tenha tido há mais tempo diabetes e não tenha sido diagnosticado, enfim. Então, neste caso em especial, eu não faria biópsia, tá? Agora, em outras situações, por exemplo, o paciente se ele tivesse 30 gramas de proteinúria, talvez a situação mudaria um pouco. E compreender a condução do caso clínico. Esse doente, ele então não faria biópsia.
a gente trataria o edema com diurético de alça, que a gente já citou, e diminuiria a proteinúria controlando a pressão do meu paciente e usando IECA ou BRA. Tá? Bom, e aí a gente já entra no tema da aula de hoje, que é a síndrome nefrótica. Bom, o que é então a síndrome nefrótica? Ela se desenvolve quando há um aumento na permeabilidade dos glomérulos a proteínas, levando a uma proteinúria maciça. Essa proteinúria, está até errado aqui no slide, gente, é acima de 3,5 gramas no adulto. Na verdade, glomerulopatias, de modo geral, são as únicas causas que podem fazer uma proteinúria maior do que 2 gramas. É difícil outras etiologias que vão levar a uma proteinúria maior que 2 gramas, mas, por convenção, proteinúria nefrótica no adulto é aquela maior que 3,5 gramas em 24 horas. Na criança, maior que 50 miligramas por quilo em 24 horas. Tá? A função renal, geralmente na síndrome nefrótica, ela está preservada. Então, ureia, creatinina é normal e o paciente não tem oligúria, o que é diferente da síndrome nefrítica, que nós vimos juntos no módulo passado. Tá? Os componentes principais da síndrome nefrótica são a proteinúria nefrótica, a hipovolemia, consequência direta aí da proteinúria nefrótica, e o edema, que nós vamos ver na sequência. Tá? Então, a proteinúria. O que é essa proteinúria? Ela é o grande responsável pela síndrome. Então, existe um mecanismo de perda de barreira, seja ela barreira de tamanho ou de carga, e esse paciente perde proteína por conta disso. Então, diferente da síndrome nefrítica, em que eu tinha uma inflamação, e essa inflamação ia levar a um aumento da permeabilidade capilar, aqui não. Aqui o que houve foi uma perda da barreira. Essa perda da barreira pode ser por talvez uma substância plasmática que está fazendo perder a barreira de carga, que é o caso da doença de lesões mínimas, ou por uma anormalidade mesangial que distorça a anatomia do meu glomérulo e com isso ele perca a barreira de tamanho. Tá? Como que eu vejo essa proteinúria? O padrão ouro é a proteinúria de 24 horas. No entanto, é um exame bem ruim para o paciente realizar, porque é um exame que o paciente ele tem que fazer com uma coleta de urina de 24 horas. Ele vai pegar um pote no laboratório, esse pote ele vai levar até a casa dele, então a primeira urina do dia ele vai jogar fora, a partir da segunda urina do dia ele vai começar a urinar dentro desse pote, esse pote precisa ficar guardado numa geladeira, tá? E toda vez que ele for fazer xixi, ele precisa colocá-la nesse pote, nesse recipiente, até a primeira urina do dia seguinte, completando aí 24 horas. Lembrando que a primeira urina do dia inicial a gente não coloca porque ela seria fruto da noite do meu paciente. Mas a primeira urina do dia seguinte, como ela é fruto da urina da noite do meu doente, então ela faz parte dessa urina de 24 horas. Para uma criança isso é bem complicado, né? Porque imagina você conseguir guardar de uma criança uma urina de 24 horas. Para isso a gente então tem uma alternativa, que seria a relação proteína e creatinina em uma amostra urinária isolada. Isso tem a ver que a nossa produção de creatinina ela é em torno de 1 grama por dia. Então seria como uma regra de 3. E com isso eu consigo estimar o que seria a minha proteinúria de 24 horas. O que eu costumo fazer no meu consultório? O paciente, quando ele vem a primeira vez, eu peço a proteinúria de 24 horas e a relação proteína-creatinina. Se eles são compatíveis, os próximos exames eu vou continuar com a relação proteína sobre creatinina, porque é uma amostra urinária isolada. E sempre que essa relação ela tiver uma mudança no padrão, então, por exemplo, o paciente que ele está controlado, ele tinha uma proteinúria de 500 miligramas, por exemplo, né, que daria uma relação de 0,5, que a relação seria em gramas, né? Se esse paciente vem de repente com 3 gramas na relação, então eu pediria a proteinúria de 24 horas, tá? Outro fator importante, o exame de urina simples, ele é feito numa tira reagente chamada dipstick, ela só pega albumina. Então, um paciente que tenha, por exemplo, mieloma múltiplo, em que a perda de proteína não é albumina, mas sim proteínas de cadeias leves, ele não vai ter o EAS positivo para a proteína.
E outro fator, uma proteinúria muito baixa, né, menor aí do que 300 mg por dia, geralmente não positivo o exame de urina, tá? Então, por isso que eu, como nefrologista, eu prefiro sempre pedir o exame de proteinúria ou de albuminúria. E aqui lembrando mais uma vez que o termo microalbuminúria, pelo CADIGO 2012, ele deve não ser utilizado, por dar uma falsa sensação de uma coisa leve, tá? Então, usem o termo albuminúria. Ou proteinúria, né? Proteinúria seria todas as proteínas e albuminúria somente albumina. Eu costumo pedir proteinúria porque existem doenças em que a perda não é só de albumina, tá? Bom, essa proteinúria, então, como eu já disse, ela pode ser seletiva ou não seletiva. A seletiva, ela envolve a perda da barreira de carga. Então, alguma substância endógena, né, circulante, ela faz perder essa barreira de carga e aí a albumina, que tem carga negativa, acaba passando nessas barreiras. Esse é o principal mecanismo da doença de lesões mínimas. Como a gente vai ver, é a principal etiologia de síndrome nefrótica em crianças, tá? Já a proteinúria não seletiva é quando ocorre a perda da barreira de tamanho, ou seja, há uma perda das fendas de filtração de macromoléculas. E aí, com isso, todas as macromoléculas de certo tamanho vão ser perdidas, como albumina, globulina, enfim, tá? Se eu fizer uma eletroforese de proteínas urinárias, eu consigo classificar se essa proteinúria ela é seletiva ou não. E é um exame importante no mieloma múltiplo, porque eu vou ter mais perdas de proteínas de cadeias leves, tá? E, mais uma vez, se existe proteinúria não seletiva, eu não perdi barreira de carga, eu perdi barreira de tamanho. Então, os podócitos estão lesados, tá? Seguindo aqui. Bom, se eu tenho proteinúria, a consequência da proteinúria é uma hipoproteinemia, tá? Falando de albumina, uma hipoalbuminemia. Então, por isso que um paciente com proteinúria, né, um paciente com síndrome nefrótica, ele vai ter a hipoalbuminemia. Então, a albumina é a principal proteína do plasma e ela é responsável pela pressão coleidosmótica, que ajuda a manter o líquido dentro do intravascular. Então, uma das teorias do edema é por redução dessa pressão coleidosmótica. Ah, professor, então se o paciente está com proteína baixa, eu vou mandar ele comer mais proteína para ele repor essa proteína? Infelizmente, essa estratégia não tem resultado, tá? O aumento da ingestão de proteínas não vai elevar os níveis de albumina. O que ele vai fazer é aumentar a perda proteica, tá? E aumentando essa perda proteica, aumentando essa proteinúria, eu estou lesando mais glomérulos. Então, uma dieta hiperproteica num doente com síndrome nefrótica só vai fazer ele perder o rim mais rápido. Ah, então eu vou dar menos proteína? Olha, se você der menos proteína, talvez ele vai ficar desnutrido. Então, a palavra-chave aqui é uma dieta normoproteica ou uma restrição leve de proteínas, tá? Assim como na doença renal crônica. Bom, a albumina é a principal proteína, né? Ela vai diminuir a pressão coleidosmótica, levando a edema e até a nasarca, mas eu tenho outras proteínas que também são importantes e que também são perdidas. Uma delas é a antitrombina 3 e a falta, né, da antitrombina 3 vai levar o paciente a um estado de hipercoagulabilidade que pode levar ao tromboembolismo venoso. A gente viu no módulo passado, né, um caso de TEP. Aqui os pacientes têm mais suscetibilidade a ter TEP, né, a ter o tromboembolismo venoso. A perda de globulina de ligação de tiroxina pode alterar funções da tireoide. A fixadora de colicalciferol pode levar a um hiperpara secundário. A perda de transferrina pode levar a uma anemia hipomicro resistente à reposição de ferro, por não ter transferrina circulante. Esses três não são tão importantes, tá? Mas a perda de imunoglobulina, essa sim é muito importante porque tem uma maior suscetibilidade a infecções. Então, são 3 proteínas que vocês têm que gravar, que são importantes e que o paciente está perdendo. A albumina, que vai gerar, em última análise, o edema, né? A perda de antitrombina 3, que vai gerar a hipercoagulabilidade, e aí podendo desenvolver tromboembolismo venoso, e a perda de imunoglobulinas, que vai
fazer o paciente ter mais suscetibilidade a infecções, tá? Bom, em relação aos fenômenos tromboembólicos, é uma das principais complicações da síndrome nefrótica e ocorre principalmente pela perda da antitrombina 3. Mas nós temos também outros fatores, como a redução dos níveis de atividade de proteína C e S, hiperfibrinogenemia, comprometimento da fibrinólise, uma maior agregação plaquetária, e com isso eu posso fazer fenômenos tromboembólicos, tá? Uma das coisas que podem ser cobradas em provas, principalmente provas de residência, é a trombose de veia renal. Então, se ele te dá um caso clínico de um paciente que ele tem glomerulopatia membranosa, que é a principal causa de proteinúria maciça e que pode levar à trombose de veia renal, então se ele te dá um caso de glomerulopatia membranosa e que o paciente começa a apresentar subitamente dor nos flancos ou na virilha, uma varicocele do lado esquerdo, isso tem a ver com as vias de drenagem, uma hematúria macroscópica que não acontecia até então, um aumento súbito da proteinúria, uma redução do débito urinário ou que ele faça ultrassom e tenha uma assimetria do tamanho e da função dos rins, suspeitem de trombose de veias renais, tá? Lembrando que o TEV, o tromboembolismo venoso, pode levar a trombose de veias renais, mas também pode levar a TVP, ao TEP, tá? Até mais comum do que a trombose de veias renais. Mas é muito cobrado em provas de residência a trombose de veias renais e ela acontece realmente na prática, principalmente nos pacientes com glomerulopatia membranosa, tá? E esses pacientes com membranosa que tiveram TEV, esses têm que ser anticoagulados. Então, isso é tema do nosso módulo passado. Então, o paciente teve um evento tromboembólico, ele vai iniciar a anticoagulação plena, tá? Bom, em relação às imunoglobulinas, a principal é a imunoglobulina G, tá? E também a perda de dois fatores da via alternativa do complemento, o fator B e a properdina. Isso vai predispor a infecções por bactérias encapsuladas, com especial atenção ao pneumococo, ao Streptococcus pneumoniae. Tanto é que, obrigatoriamente, esses doentes devem ser imunizados contra o pneumococo. Todo paciente meu com síndrome nefrótica, ele é recomendado ir até o CRI para que ele tome a vacina contra o pneumococo, tá? Inclusive, o pneumococo é um agente muito frequente nas PBEs, nas perictonites bacterianas espontâneas nesses doentes que costumam ter ascite e uma deficiência aí de IgG. Outras imunoglobulinas podem até estar elevadas, tentando compensar. Então, IgM, IgA, que tem uma perda menor, Já a IgG, a perda é expressiva. Bom, em relação ao edema. Galera, em relação ao edema, nós temos duas teorias. A teoria do underfilling e a teoria do overfilling, tá? Essas teorias, elas funcionam mais num tipo de síndrome nefrótica, menos em outro. Então, a underfilling, ela seria o espectro do edema nas crianças, que tem doença de lesões mínimas. Então, o que acontece aqui nessa teoria do underfilling, ou nesse mecanismo de underfilling? Há uma queda na pressão oncótica porque o paciente está com uma proteinúria maciça, às custas de albumina, então ele faz uma hipoalbuminemia intensa, às vezes menor do que 1,5 e de maneira rápida. Então esse paciente ele faz uma redução abrupta na pressão coloidosmótica, então o líquido que estava no intravascular ele sai e vai para o interstício. Então ele leva a uma hipovolemia intravascular relativa, O paciente ele está com excesso de líquidos, mas não está mais no intravascular. Sem líquido no intravascular, o rim vai entender que o meu paciente ele está com uma ira pré-renal e aí vai ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E qual que é a função desse sistema? A função desse sistema é reter sal e água. Então esse paciente ele vai começar a reter sal e água e aí ele vai ficar mais inchado, cada vez mais edemaciado, tá? E esse doente tem níveis de renina aumentados, tá? Então, em criança com síndrome nefrótica, que geralmente é por doenças de lesões mínimas,
Essa seria a melhor teoria que explicaria o edema. Já a teoria do overflow, né? Existem mecanismos ainda pouco compreendidos em que o túbulo coletor começa a reter sódio e água não dependente de renina, tá? Sem ter relação com o sistema renina-angiotensina-aldosterona. E aí sim, essa retenção primária de sódio vai levar à hipervolemia e aumento da pressão hidrostática capilar com o aumento da pressão. Então, o paciente ele vai se tornar hipertenso e ao mesmo tempo em anasarca. Esse responde muito bem com diuréticos, tá? Eu tenho um paciente meu que ele chegou a perder 50 quilos de água por conta de síndrome nefrótica e tudo isso foi conseguido apenas com o uso de diurético, tá? É um mecanismo muito importante na GESF. Esses pacientes geralmente têm níveis de renina reduzidos. Obviamente, né? O nosso sistema renina-angiotensina-aldosterona vai estar suprimido porque o paciente já está hipervolêmico, tá? Seguindo aqui, hiperlipidemia não é um critério para a síndrome, tá? Mas é um componente importante associado à síndrome nefrótica. Por que acontece essa hiperlipidemia? Ela acontece por um aumento da síntese hepática de lipoproteínas, que é estimulado pela queda da pressão coloidosmótica. Então, essa queda da pressão oncótica induz a produção de albumina e, ao mesmo tempo, induz a síntese hepática de lipoproteínas. Então, o mesmo mecanismo que fazia o fígado produzir mais albumina também vai fazer ele sintetizar mais colesterol, principalmente o LDL. Então, essa hiperlipidemia vai resultar tanto em lipedúria quanto contribuir para a aterogênese. Então, imaginem vocês um paciente com síndrome nefrótica e que ele tem diabetes. Ele já tinha um alto fator de risco cardiovascular pelo próprio diabetes em si e agora ele ainda tem uma dislipidemia acentuada. Eu devo tratar essa dislipidemia sempre que eu não tenho perspectiva para controlar essa síndrome nefrótica. É diferente, por exemplo, de uma criança. Aquela criança ela pode responder muito bem a corticoides, né, numa doença de lesões mínimas, ou até um adulto jovem pode responder aí numa GESF, e aí eu não precisaria usar estatina. Eu esperaria essa estatina caso se perpetue, tá? Já nesse nosso doente, não. Esse doente ele merece início já de estatina, tá? Bom, e agora em relação às etiologias da síndrome nefrótica? Está já no meio do final da aula. Bom, nós temos 5 padrões histológicos que vão definir as glomerulopatias. Então, nós temos a doença de lesões mínimas, a GESF, a proliferativa mesangial, a membranosa e a membranoproliferativa, tá? Cada um desses 5 padrões, existe doenças primárias renais que vão determinar um desses 5 padrões. Então, no adulto, essas são as porcentagens. O mais comum é que o adulto ele tenha GESF, tá? Mas membranosa vem ali com 30%, muito semelhante às GESF, que é em torno de 35%. Lesões mínimas corresponde a 15%, proliferativa mesangial 10% e membrana proliferativa, vamos dizer aí 5 a 10%. É bem mais raro a gente ver, tá? Isso seriam doenças primárias, mas nós temos também doenças secundárias, como o nosso caso clínico em questão, que o paciente desenvolveu síndrome nefrótica pelo diabetes, tá? Que é uma das principais causas de síndrome nefrótica. E outras doenças secundárias também podem levar. Eu citei no início da aula amiloidose e lúpus, mas o mieloma múltiplo, vasculites, doenças oncológicas, leucemias, linfomas, doenças infectoparasitárias e também alguns tipos de drogas, como os anti-inflamatórios, também podem levar a síndrome nefrótica. É interessante ressaltar que mesmo em doenças secundárias, quando eu fizer a biópsia desse meu paciente, ele vai se encaixar em um dos meus padrões de doenças primárias. Só não vai ser uma doença primária porque eu sei que ele tem outra doença. Por exemplo, eu sei que ele tem diabetes, então ele vai se encaixar em um dos 5 casos, mas ele vai ter lá nódulos de Kimmich-Wilson, ele vai ter a história clínica de diabetes, e aí eu defino que é nefropatia diabética, tá? Bom, aqui algumas ressalvas.
doença membranosa, né, a glomerulopatia membranosa, ela está muito associada à sua forma secundária a neoplasias sólidas. Então, quando eu tenho um doente idoso que ele fez uma proteinúria maciça de uma causa desconhecida e que a biópsia renal mostrou uma glomerulopatia membranosa, busquem neoplasias sólidas, tá? Então, esse doente precisa fazer uma avaliação com um oncologista. Quando chega um paciente para mim com síndrome nefrótica ou com uma proteinúria nefrótica sem a síndrome, né? Eu posso ter também proteinúria nefrótica sem a síndrome, sempre solicito ANCA para excluir vasculites, FAM para excluir lúpus, eletroforese de proteínas para excluir a mieloma múltiplo, algumas sorologias como anti-HCV, anti-HIV, HBsAg para excluir hepatites, converso com o doente para excluir o uso de drogas como o uso de anti-inflamatórios. E aí, por fim, quando não tem uma etiologia muito bem definida e é uma proteinúria pelo menos maior do que 1 grama, né, nós estamos autorizados a fazer a biópsia desse doente. E aí a biópsia vai mostrar um dos 5 padrões. Aqui é o nosso último slide da aula, tá? Eu vou passar essa aula para vocês. Essa aula tem continuidade, tá? Tem outros slides, mas eu acho que a aula ficaria muito complexa se eu ficasse pormenorizando cada um dos 5 padrões histológicos. Então eu trouxe para vocês aqui os 4 principais padrões histológicos e o que eu preciso saber de cada um deles, tá? Bom, a proliferativa mesangial parece ser como se fosse uma fase mais avançada das lesões mínimas, então até por isso eu suprimi ele aqui da história, tá? Então, doença de lesões mínimas, o que eu preciso saber? A doença de lesões mínimas, em geral, é a perda de barreira de carga. Eu tenho muito mais perda de albumina, tá? Então, é o doente que mais vai perder albumina. Quem tem doença de lesões mínimas? Crianças, tá? Principalmente crianças. Então, a nefropediatria geralmente nem faz biópsia nessas crianças. Elas respondem muito bem a corticoides e aí uma criança com anasarca, proteinúria e hipovolemia, eu vou considerar que ela tem doença de lesões mínimas até que ela não responda ao corticoide. Aí a situação pode ser diferente, tá? Até esqueci de falar, gente, mas isso é importante. Um paciente com síndrome nefrótica, ele pode ter um pouquinho de proteinúria, de hematúria, tá? Hematúria dismórfica. Não significa que é uma síndrome nefrítica, tá? Não é critério para exclusão nem para inclusão da síndrome, mas ele pode ter sim um pouquinho de hematúria, tá? Bom, então doenças de lesões mínimas, eu vou lembrar da criança, eu vou lembrar do uso de corticoide que reverte bem, tá? Já no adulto, um adulto com doenças de lesões mínimas é mais difícil de ser tratado, tá? Então muitas vezes esses doentes são córticos sensíveis, então quando eu tiro o córtico dependentes, desculpa, quando eu tiro o corticoide eles voltam a fazer proteinúria, tá? Eu tenho alguns casos assim no consultório, o Dr. Venceslau, que vocês vão conhecê-lo também no HGU, tem alguns casos assim, inclusive uma das enfermeiras do 3º andar do HGU, ela tem doença de lesões mínimas e ela é uma córtico resistente, tá? Uma córtico dependente, desculpa. Bom, saindo das doenças de lesões mínimas e entrando agora na GESF, a glomerulosclerose segmentar e focal, tá? Há alguns autores que colocam que a GESF seria o avançar da doença de lesões mínimas. Então, a GESF seria as lesões que um paciente com doença de lesões mínimas vai apresentar ao longo da sua vida. Isso é uma teoria, tá? Atualmente ainda é considerado uma doença isolada. O tratamento é muito semelhante, é base de corticoides, tá? E ele é mais comum em adultos, tá? Então, é a etiologia mais comum, inclusive, de síndrome nefrótica como lesão primária. Saindo aí da GESF, a próxima seria a glomerulopatia membranosa. É outro padrão histológico, é um dos padrões que mais perde proteína, tá? E aqui a proteína não é seletiva, então eu perco antitrombina 3, eu perco imunoglobulinas, e por isso é o paciente que ele, por perder mais proteínas do que a GESF, né,
é o paciente que vai ter mais suscetibilidade a infecções, principalmente pelo pneumococo, e mais fenômenos tromboembólicos. É o paciente que pode ter trombose de veia renal, tá? Pode ter trombose de veia profunda, pode ter tromboembolismo pulmonar, enfim. É isso que precisa lembrar da glomerulopatia membranosa. Ela é o que mais tem proteinúria. No lúpus, a classe 5 corresponde à glomerulopatia membranosa, tá? Isso é outra coisa importante. E, por fim, na glomerulopatia membranosa é importante lembrar dos vovozinhos que têm glomerulopatia membranosa, que podem ter lesão secundária, né? Eles podem ter uma neoplasia sólida e essa ser a real etiologia da glomerulopatia membranosa. Chegou o vovô com glomerulopatia membranosa, busquem doença oncológica, tá? Por fim, a glomerulopatia membrano-proliferativa, ela foge um pouquinho do clássico, porque ela tem componentes de síndrome nefrítica, na grande parte dos casos, e ela consome complemento. Então, nas doenças primárias, a única que consome complemento é a glomerulopatia membrano-proliferativa. Isso de síndrome nefrótica, né? Se a gente pegar na síndrome nefrítica, que o clássico é a GNPE, né? A glomerulopatia pós-streptocócica, que vocês tiveram aula comigo no ano passado, ela consome complemento também. Inclusive, é um dos principais diagnósticos diferenciais da membrana proliferativa, tá? Mas aqui a glomerulopatia membrano-proliferativa, ela é uma síndrome nefrótica que tem componente nefrítico e que consome complemento. Ela é bem mais rara e tem muita associação, quando não é primária, né, com hepatite, tá? Então, gente, o que vocês precisam saber de síndrome nefrótica é isso. A prova vai estar bem tranquila em relação a isso. Estudem, vão aproveitar agora esse recesso forçado, né? Que vamos ficar em casa, então vamos ter menos tempo aí para ficar no trânsito, para ir para a faculdade, então a gente vai ter mais tempo para poder estudar. Então aproveitem para estudar e assim que as aulas presenciais retomarem, nós vamos montar um cronograma para que sejam realizadas as provas do LMF e a prova do módulo. Provas essas que estão tranquilas, basta estudar e dessa vez vamos ter uma grande vitória aí de aprovados, tá bom? Então, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente!